Uma coroa está reservada aos que amam a vinda do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Encorajemo-nos mutuamente a viver em prontidão, esperando a vinda do Senhor, que é certa e repentina. Anunciemos a palavra em tempo e fora de tempo, sobretudo com atitudes. O Senhor, por meio de Paulo, traz uma severa advertência ao pastor Timóteo em relação aos deveres do ministério. Contudo, esta palavra também se aplica aos crentes de uma maneira geral, pois todos receberam a incumbência do ID. Temos falado muitas vezes, de muitas maneiras neste espaço, a respeito dos dias maus nos quais estamos vivendo sobre a terra. Há uma urgência da pregação da palavra, quer que seja oportuno ou não. Em tempos de politicamente correto, nos furtamos muitas vezes de falar do Cristo aos que estão ao nosso redor. Seremos cobrados disso. Nem todos foram chamados para missões transculturais, mas todos nós fomos chamados e comissionados ao ID. Portanto, não há desculpa para não semear. O texto traz 3 instruções ao jovem pastor Timóteo, que servem também para nós. Primeira instrução, pregar com instância a palavra, quer que seja oportuno ou não. Os dias são maus e a vinda do Senhor se aproxima. Jesus ordena através do Evangelho segundo Marcos e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Não há tempo a perder. Os dias são maus e tudo que já fora dito está se cumprindo velozmente. A vinda do Senhor já não tarda. A ação dos falsos mestres tem sido veloz, voraz e devastadora. Eles enganam, entorpecem e seduzem os ouvintes, que acabam se deixando persuadir pelas suas palavras convincentes e agradáveis, como gostosas coceiras nos ouvidos. Segunda instrução, suportar as aflições com sobriedade e cumprir a missão que nos foi confiada. A vida do servo de Deus sobre a terra não é fácil, especialmente se ele tem um chamado específico. O próprio Paulo afirma, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Olhar com perseverança para o exemplo dos santos do passado é preciso. O martírio do apóstolo estava iminente e isto não era motivo de apreensão. Ele sabia em quem cria e tinha certeza do dever cumprido com fidelidade. Seu olhar estava na eternidade, não na temporalidade dos dias terrenos. Ele combateu os muitos combates e saiu deles mais que vencedor por meio daquele que o arregimentou. Ele completou a carreira proposta sem se deixar deter pelos obstáculos e a aridez do caminho. E, sobretudo, ele guardou a fé sem vacilar, pois sabia que quem fez a promessa é fiel. Como escolhidos de Deus, não podemos perder de vista a vida e o testemunho desses santos do passado. Eu repito, é grande a nuvem de testemunhas que viveu antes de nós. Eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. A terra não é um lugar onde viemos passar férias, é uma arena de guerra. E a igreja não é um clube eclesiástico para distrair bodes entediados, ou mesmo um transatlântico de turismo cheio de diversão para prender adeptos. É um navio de guerra singrando mares turbulentos. Portanto, combatamos os combates que surgirem, corramos com perseverança a carreira proposta e guardemos a fé sem vacilar.
Há uma coroa esperando pelos fiéis que deverá ser recebida e depositada aos pés do Senhor. Avancemos como bons soldados de Cristo, corramos com perseverança e disciplina a carreira proposta a nós e sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tem uma coroa incorruptível esperando por nós. Falando aos coríntios, Paulo diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O autor de Hebreus chama a atenção dos seus leitores dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O tempo é de oração, meus irmãos. Oração vigilante e constante. A mesma coroa da justiça que aguardava o apóstolo Paulo, aguarda quantos amam a vinda do Senhor, que é certa e repentina. Não esperemos por essa vinda simplesmente esperando, mas esperemos produzindo para a glória de Deus. Termino com as palavras do apóstolo Pedro, seguidas das palavras do Senhor em Apocalipse. O apóstolo Pedro diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E o Senhor Jesus diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor nos desperte a um esperar pela sua vinda de maneira produtiva para a sua obra. Que haja uma grande colheita de almas e o nome do Senhor seja glorificado. Amém.